O que faz um homem pedir uma mulher em namoro? Tudo o que você precisa saber sobre isso na Masterclass de hoje. Olá, minha deusa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui, eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. E esse conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são conteúdos com temáticas aprofundadas para te ajudar a conseguir um relacionamento com um homem de valor sem depender da sorte. Tá bom, minha deusa? Então bora lá pro nosso conteúdo de hoje. Deus, olha só. Primeira coisa que a gente precisa entender, né? Namoro tem que ter pedido formal. Namoro de gente adulta, de mulheres e homens adultos, tem que ter pedido formal. Não é simplesmente deixar rolar e se tratar como namorados. Não é falar, é como se a gente fosse namorado, é como se fôssemos namorado. Não é simplesmente você acreditar que tá um tempo com esse cara e que esse tempo juntos, né, e como vocês se tratam como namorados, como vocês estão juntos, enfim, praticamente é um namoro, que isso é um namoro de verdade, não é? O que faz um namoro ser namoro também tem a ver com o pedido, o ritual, o simbolismo. E calma que eu já vou te explicar o porquê. Mas tão importante quanto o comportamento de namorado é o pedido de namoro. Isso não é coisa das antigas, tá bom, deusa? Não é antiquado, não é brega, não é piegas. Deixar o dito pelo não dito é coisa de adolescente, que ainda não sabe o que é da vida. Quando a gente tem 12 anos, 15 anos, né? É normal, porque a gente nem sabe direito o que é a vida, se relacionar, é aqueles namorinhos que começam assim, vão acontecendo daqui a uns 2 meses, termina, um fica com o outro, enfim, né? Faz parte da imaturidade da vida. A gente ainda tá compreendendo como funcionam as dinâmicas, a gente ainda tá compreendendo o que é um vínculo afetivo, o que é um relacionamento, porque um relacionamento envolve responsabilidade, envolve comprometimento, envolve perda da liberdade e muitas vezes a gente não tem ideia de que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas e colocar outras para ter um relacionamento. Relacionamento mesmo é coisa de gente adulta, né? Não é para qualquer pessoa, por isso que inclusive tem muitos adultos por aí que não conseguem ter bons relacionamentos, porque ainda não adulteceram internamente, tem 30, 40 anos, mas se comportam como verdadeiros adolescentes. Esse, inclusive, é um símbolo, né? É um sinal de comportamento adolescente, não fazer um pedido de namoro formal. Isso não é romantismo bobo, deusa, é para trazer clareza para ambas as partes sobre os novos acordos inconscientes que serão formados a partir de agora. E aí eu quero que você pense o seguinte: se quando a gente tem clareza sobre quais são os acordos que precisam ser cumpridos em determinadas instituições, e o namoro também é uma instituição, tá? Assim, não é uma instituição de um lugar, mas existem combinados que estão sendo feitos ali para que aquela relação continue evoluindo, para que as pessoas se conectem cada vez mais. Toda instituição tem seus acordos, né? Os seus combinados aí. E quando tem, já não é tão fácil assim a gente cumprir muitas vezes, né? Imagina quando não tem. Imagina quando falta clareza. Minha filha, ia deixar a porta aberta, escancarada, para dar tudo errado. Por que que o pedido formal é importante, minha deusa? Presta atenção agora. Quando não existe o pedido, existe, né, como consequência, algumas sequelas inconscientes. Algumas coisas acontecem. No fundo, quando esse homem não te faz um pedido de namoro, o que está acontecendo de verdade ali na cabeça dele, no inconsciente dele, é que ele está esperando alguém melhor chegar. E ele não quer ter que abrir mão das talvez possíveis possibilidades de outras mulheres, que talvez sejam melhores do que você, na vida dele. E isso faz com que ele nunca esteja 100% comprometido com você, comprometido em fazer o que precisa ser feito para a relação prosperar, para a relação dar certo. Porque para uma relação prosperar, deusa, ela precisa de 100% do comprometimento. Se quando a gente já está 100% comprometido, muitas vezes existem desafios, imagina quando a gente não tá. É muito fácil eu cair fora, é muito fácil eu acabar caindo em tentação, falhando. Então o que acontece é que você nunca vai sentir que realmente esse homem tá 100%
com você ali, comprometido para o que der e vier, para vocês ultrapassarem as dificuldades e desafios juntos, porque ele não tá. Não existe isso de não precisamos de rótulos. Eu acredito que em algum momento da nossa sociedade isso vai acontecer, tá bom? Mas não é o momento atual. Não é o momento para 99% das pessoas e eu me incluo nessa. E eu estudo, né, desenvolvo minhas questões emocionais, falo de relacionamentos, estudo há anos sobre esses temas, estudo e aplico no meu relacionamento e eu ainda também não tenho esse preparo emocional, essa maturidade, que é uma maturidade que transcende o ego. Enquanto a gente tiver um ego bem mimado, inclusive, o ser humano precisa de rótulo. Os rótulos, eles são importantes. Eles trazem simbolismo, eles trazem força, eles trazem a concretização de algo que está muito subjetivo, né? Traz para o concreto, para o real, para o prático, algo que eu posso tocar, que eu posso dar um nome, que eu tenha o que falar para as pessoas, como apresentar para que todos compreendam. Como consequência para homens e mulheres, o que acontece é que o homem se compromete mais quando ele dá um rótulo, quando ele faz um pedido de namoro, ou até um pedido de casamento, indo para um nível mais elevado, né? Mas quando ele faz um pedido formal, ele mesmo entende que aqui agora é o momento de se comprometer mais, de estar 100% disponível para aquela mulher, 100% entregue para fazer aquela relação acontecer. E como consequência, a gente sente isso, a gente percebe nas atitudes, nas palavras e toda a energia que esse homem exala, nós mulheres nos sentimos muito mais seguras. Não tem nada mais importante para uma mulher do que se sentir segura em um relacionamento. A mulher, quando não se sente segura em um relacionamento, ela começa a acreditar que pode ter alguma coisa de errado com ela, ela começa a ter crises de ciúme, a vasculhar as coisas do cara, a cobrar, a brigar, a reclamar. E assim, por mais que ela não tenha razões óbvias, né, o cara não deu um super motivo do tipo, pegou uma mensagem dele com outra mulher no celular, enfim, né? Mas pequenas atitudezinhas, né? O cara demora um pouquinho mais para responder, tem um dia específico que ele não pode ficar com ela, ou fica até mais tarde no trabalho. Como a mulher não tá segura, essas pequenas coisas, elas acabam sendo muito destrutivas para a mulher. Então a mulher não consegue ser leve na relação. Ela não consegue relaxar, ela não consegue se entregar, ela não consegue ser a melhor versão dela para aquele homem, mais bela, feminina, mais atraente, mais leve, porque ela não está segura. E essa segurança precisa ser provida por um rótulo, por um pedido de namoro formal do homem. Não existe mulher que vai ficar segura, relaxada, tranquila e confiar no seu homem se ele não fizer esse pedido de namoro. No fundo do seu coração sempre vai ter aquela coisa de vai que ele encontra alguém melhor. É assim pra ele me deixar, né? Porque afinal de contas nunca pediu em namoro mesmo. Inclusive pro cara, o que acontece, deusa? Ele pode falar que tá comprometido com você, né? Que é como se vocês fossem namorados, tudo mais, que vocês não precisam de rótulos. Mas ele fala isso até a página 2, porque se um dia aparecer uma outra mulher que de repente mexa com ele, enfim, qualquer coisa do tipo, ele até vai terminar muito mais fácil com você, se é que ele vai terminar, não vai sumir aos poucos, né? Ou de repente começar a te dar um ghosting, te deixar de escanteio, mas ele vai fazer isso de uma forma muito mais fácil, assim, sem se esforçar para compreender, né, a dinâmica da relação de vocês, a seriedade, sem ter compaixão e respeito por você, porque afinal de contas, vocês nem estavam namorando mesmo. É aquela coisa de antes ele vai falar assim, não, porque a gente é como se fosse namorado. O nosso relacionamento é como se fosse um namoro, não precisamos de rótulos. Mas depois que o negócio acontece, que a outra chega, aí ele vai virar e falar assim, não, mas é que a gente nunca namorou mesmo também, né? Nunca teve um pedido oficial, nunca foi um namoro de verdade, assim. Você percebe como o discurso muda? Fica mais conveniente pra ele. Mais conveniente pra ele e menos conveniente pra você, é claro. Então, deusa, começo nebuloso faz com que o meio do relacionamento seja nebuloso. Relacionamentos assim tendem a ser muito mais desgastantes, com conflitos, com brigas, com tensão, mais pesados. E o fim também acaba sendo nebuloso. Até porque, se você tá nesse tipo de relacionamento, de namoro, como que você vai saber se você pode cobrar algo dele ou não? Porque afinal de contas ele não te pediu em namoro. Como você vai saber o que você pode esperar desse homem? Como você vai saber se você pode contar com ele? Se você pode pedir para ele coisas profundas? Se você pode compartilhar com ele coisas profundas? Como você vai saber se você deve oferecer 100% de você ou não? Você sempre vai ficar titubeando. Será que tá demais? Será que eu posso? Será que eu não posso?
é uma prisão, entende? O rótulo, ele não tira a nossa liberdade, ele dá a liberdade, porque ele faz com que a gente possa relaxar dentro daquela relação e simplesmente exercer o nosso melhor ali. Eu posso pedir, eu posso esperar algo dessa pessoa que tá comigo, ela tá comigo, eu tô com ele, né? Então a gente pode esperar um do outro, é uma troca. E aí, se de repente não fizer mais sentido, termina. Porque o término sempre vai ser uma possibilidade, mas enquanto nós estamos juntos, neste rótulo, debaixo desse rótulo de namoro, a gente tá comprometido um com o outro em fazer dar certo. E aí, volto a dizer, se nem quando as pessoas têm um rótulo de namoro, muitas pessoas não levam tão a sério assim, quem dirá quando não tem, não é verdade? Rituais são necessários, minha deusa, para que a nossa mente inconsciente passe a dar mais valor às coisas e levar mais a sério, né? Eu lembro quando meu marido me pediu em namoro pela primeira vez, e aí essa seriedade vai crescendo, né? Depois que o pedido de casamento fica mais sério ainda. Mas a gente tinha uma relação, a gente estava uns 3, 4 meses juntos mais ou menos, que já, né, tava ali se conhecendo, conhecia a família, tal. Quando ele me pediu em namoro, a nossa dinâmica de relação não mudou. A gente continuou fazendo as mesmas coisas e ia progredindo lentamente. Mas só de ter aquele rótulo, né, estarmos os dois debaixo de um namoro, já trazia uma sensação de comprometimento, de intimidade maior. A gente passa a se admirar mais, a gente passa a estar mais dedicado àquele relacionamento. Muda sem mudar, percebe? Então faz muita diferença, sim. E aí, minha deusa maravilhosa, você precisa saber do seguinte: existem 6 erros que eu vejo que as mulheres cometem ao tentar fazer com que esse homem passe a levar a sério, né? A de fato assumir um compromisso. Então toma cuidado para você não cair em um desses erros aqui. O primeiro erro é não falar que busca um relacionamento desde o início. E ó, deixa eu te trazer um ponto de atenção aqui. Até acabei de receber uma pergunta de uma aluna minha dentro da nossa plataforma, né, da nossa área de membros, que ela perguntava sobre colocar isso no aplicativo, por exemplo, né, na descrição que ela busca um parceiro. Ela estava um pouco receosa porque ela falou assim: ah, mas se eu acabar afastando um cara que, sei lá, de repente poderia rolar algo, né, poderia dar alguma coisa legal. O que eu respondi para ela? A gente precisa entender que o aplicativo, ele tem uma dinâmica diferente do mundo real. As mulheres se dão mal nos aplicativos, sofrem, se frustram, quebram a cara porque elas agem da mesma forma. E não é. O aplicativo tem de tudo e tem muita gente querendo bagunça lá. Então, você precisa ter muito mais filtros e repelir muito mais os homens errados para não ficar perdendo o seu tempo, não é verdade? Então é muito importante você colocar assim, por exemplo, no aplicativo, o que você busca. Se você quer algo casual, você coloca lá. Mas se você não quer algo casual, não deixe de colocar ali. Não é desespero. O desespero é você chegar pro cara e falar: eu quero com você, né? Algo mais sério. Você buscar um relacionamento, você ter a intenção de ter um relacionamento, não significa que é com qualquer um, não significa que é a qualquer custo. Significa que essa é a sua intenção. E se o cara que estiver do outro lado só quiser bagunça, ele vai pular, né? O seu perfil, provavelmente. Que pule! Porque senão você vai perder o seu tempo, ficar conversando com esse cara e depois sair com ele para depois descobrir, né? Não dá, a gente não tem tempo para perder para isso. Ao mesmo tempo que existem, sim, homens buscando relacionamento no aplicativo. E o aplicativo, Deus, você tem que ser mais sábia ali, tá bom? Então é melhor a gente ter menos matches e menos conversas com homens mais qualificados do que ter um monte de conversa, um monte de encontro com um cara que não tem nada a ver, tá bom? Agora, quando a gente vai pro mundo real, não necessariamente eu preciso já ter na primeira conversa, conhecer um cara numa festa, enfim, falar pra ele ali, né? Ou no primeiro encontro não, ou na primeira conversa por WhatsApp, sei lá, um cara da academia, que aí a gente trocou Instagram e aí eu já mando pra ele no direct: olha, mas eu quero um relacionamento. Não, né? Calma lá. Mas eu acredito que é importante você mencionar isso no primeiro encontro, mas mencionar de uma forma sutil, né? E até te convido a dar uma brincada. Então, porque quando a gente coloca a brincadeira, traz essa questão da leveza, da sutilidade. Então, você tá no encontro com aquele cara, por exemplo, que você conheceu na academia, vocês estão num barzinho, né, num café, alguma coisa nesse sentido. E aí você pode dar uma brincada: vem cá, mas
Você tem uma cara de que tá numa fase festeira da vida, me conta isso, né? E aí você deixa ele falar, tal. E aí depois você fala, entendi, eu tô mais tranquila, eu tô num momento de vida que eu já, curti, já fiz minhas coisas aí, e nesse momento que eu já curti bastante, né? Já viajei, já fiz muitas coisas. E agora tô numa vibe mais de construir, né? Uma vida juntos, buscar um parceiro para construir comigo. E aí você vê a reação dele. Você tá falando que é com ele? Você tá falando que você tá desesperada? Não, no meio de uma conversa você comenta isso. O que acontece é que as mulheres têm medo de falar sobre isso porque elas não querem que o cara se assuste. Mas se ele se assustar demais, porque ele definitivamente não quer isso. E deusa, eu não tô falando que todos os homens do mundo vão sair de casa buscando um relacionamento, tá? Até porque não é isso que acontece com a maioria dos homens. Só que existe um perfil de cara que não sai de casa buscando um relacionamento, mas não tá completamente fechado para isso. Ele sabe que se aparecer uma mulher legal, incrível, ele vai se comprometer, ele não tem medo disso, né? Mas ele tá vivendo a vida dele enquanto isso e ele talvez nem esteja pensando nisso. Quando você fala desta forma para um homem desse, ele não vai se assustar. Até porque você não tá falando que é com ele, você não tá mostrando que você tá completamente fechada para continuar tendo encontros, você só está colocando a sua intenção em um futuro, né? Uma questão de momento, mas que você está buscando. Isso faz parte de algo que você vai fazer acontecer na sua vida no médio e longo prazo aí. Então, é importante a gente, já falar isso de uma forma bem tranquila, bem direta logo no começo. Até porque quando já começa certo, a gente já coloca um posicionamento ali, a gente tem muito menos necessidade de alinhar e cobrar coisas depois. Que a pior coisa que acontece é você não falar nada, ou falar que tá buscando coisas casuais, aí você começa a ficar com o cara, 2, 3 meses depois você tá cobrando relacionamento e ele vira e fala, não, mas relacionamento? Ele vai pensar assim, mas que louca, ela colocou no aplicativo que estava tranquila, que queria viajar, que queria só ter experiências e agora tá falando de relacionamento? Segundo erro, meu amor, se deixar ser enrolada ao longo de meses. Deusa, pelo amor de Deus, existe um tempo importante para que a gente consiga construir intimidade, conexão, afinidade, um tempo para a bioquímica do amor acontecer e o processo de apaixonamento acontecer, né? Esse tempo ele demora aí de uns 2 a 4 meses, tá bom? A partir do momento que a gente conhece o cidadão. Até porque a gente precisa conhecer esse homem em vários contextos, as várias facetas dele, né? A faceta só comigo, a faceta com a família, a faceta com os amigos, a faceta quando ele tá mais feliz, a faceta quando deu um problema no trabalho, né? Então todo esse tempo ele é importante sim, mas existe um timing, né? Um deadline aí. 4 meses é assim o tempo máximo estourando pra gente ir lá e colocar um posicionamento sobre relacionamento, tá? Mais de 4 meses é enrolação. E aí, mais importante do que o tempo em si, é você pegar esse tempo e avaliar se ao longo desses 2, 3, 4 meses as coisas foram evoluindo. Porque não adianta você virar e falar assim, tô ficando com o cara 4 meses, mas aí você saiu com ele uma vez por mês. Você não tá ficando com o cara 4 meses, você saiu com ele uma vez por mês esporadicamente. Ou seja, não houve evolução. A gente consegue perceber se a coisa tá caminhando para uma relação, para algo mais sério, quando existe uma evolução. Então, no primeiro mês, a gente saiu uma vez, depois de 15 dias saiu de novo, depois lá de 15 dias saiu de novo, enfim, às vezes demorou mais de um mês, porque coisas acontecem, outras pessoas aparecem, mas de repente chega no segundo mês, a coisa começa a engatar. Então, a gente sai toda semana. E aí, de repente, a gente começa a se falar mais, fazer mais encontros juntos com mais tempo, com mais intimidade, conhecer família, de repente. Aí a gente já está entendendo que a dinâmica está se aproximando de um namoro. A questão da dinâmica de tempo e frequência, se aproximar de um namoro, ela é muito positiva. A quantidade de tempo que eu passo com essa pessoa, não é intimidade. Já vamos chegar nesse ponto. Mas essa dinâmica aqui, que parece um namoro, em termos de quantidade de tempo, qualidade de tempo, ela é positiva, porque ela mostra que a coisa está evoluindo, E aí sim o pedido de namoro fica natural. Porque não espere que você fica com o cara uma vez por mês, de repente ele vai te pedir namoro e aí sim vocês vão começar a se ver todo final de semana.
essa dinâmica não acontece. Terceiro erro, e aí a gente entra na questão da intimidade, dar benefícios de namorado para ficante. O que eu quero dizer com isso? Intimidade sempre. Se você fica com esse cara toda semana e transa com ele toda semana e ainda só sai com ele e aí dá exclusividade para ele e mostra para ele que você de jeito nenhum está saindo com outras pessoas, e aí quando eu falo mostrar de jeito nenhum, não é necessariamente falar que tá com outros, né? As mulheres acabam confundindo isso. Quando eu falo que é importante você dar ali demonstrar uma certa indisponibilidade, demonstrar que você não é 100% garantida, não é que você vai mandar uma foto pra ele ou postar nas suas redes sociais que você saiu com outro cara. A gente nunca pode ser óbvia demais, né? Colocar ali, estampar, porque vai ficar feio, vai parecer infantil, vai inclusive ter o efeito reverso. Ele vai perceber que você está tentando chamar a atenção dele, vai ficar muito chato para você, deusa. A questão é não dar garantias. Ó, o que eu falei? Não se dar 100% garantida. Isso significa que você vai plantar para ele, você vai dar para ele o benefício da dúvida. Tem que ser sempre uma possibilidade, uma hipótese. Então, se tem um dia específico do final de semana que você não vai poder encontrar com ele não precisa saber o que você vai fazer, nem que horas você vai chegar em casa, nem com quem você vai estar. E não interessa se você vai estar saindo com outro cara ou não, mas o simples fato da dúvida permanecer na cabeça dele, disso ser uma hipótese, já é o suficiente para fazer ele querer se comprometer. E aí a gente entra no quarto erro, né, que é cobrar satisfação. Reclamar que ele não mandou mensagem, como se ele já fosse namorado. Nossa, mas não mandou mensagem. Aí manda carinha de choro. Ai, porque você não fala mais comigo? Sumiu, o que aconteceu? Você está estranho. Mandar mensagem pro cara falando assim, ai, você está estranho. Deus, isso é cobrar satisfação que não existe. Justamente, por que o cara não te pediu em namoro ainda? Porque ele não quer ter que te dar alguma satisfação. Então, trazer esse tipo de cobrança, esse tipo de satisfação não te ajuda, na verdade afasta esse homem ainda mais. Quinto erro, cobrar pedido de namoro com uma certa agressividade. Isso acontece muito com a mulher que não sabe se posicionar desde o início e que não sabe os próprios tempos internos dela. Então o que acontece é, no começo essa mulher não falou nada, ou deixou muito nas entrelinhas ali, mas não foi clara, né, que ela realmente estava num momento de vida onde ela buscava algo mais sólido do que apenas uns casinhos e nada mais. E aí ela vai se permitindo ser enrolada ao longo de meses e meses. Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, até mais. E o que acontece é que chega lá pelos 8 meses, ela já tá pé da vida. Ela fala, mas esse cara não vai pedir namoro não, que absurdo, tá me enrolando. Só que ela não se posicionou antes, ela não falou nada antes, né? E aí ela vai e começa a mandar cutucada pro cara. Mas o que a gente tem? Porque você tá me enrolando? Porque não sei o que lá. Ou seja, o que acontece? Você perdeu a oportunidade de se posicionar lá atrás e agora você está colhendo as próprias consequências. Você se permitiu ser enrolada. E aí você acha que você vai chegar com uma comunicação agressiva, de cobrança, de reclamação, e aí esse homem vai, te amo, quero ficar com você, quero namorar com você. Não vai. Ele já provavelmente teve todos os benefícios que ele queria com você, sem precisar se comprometer, e aí você começa a cobrar, ele vaza. Então, definitivamente, cobrar com agressividade, pedido de namoro ou falar que o cara tá te enrolando, não é a atitude mais sábia a ser feita. E o sexto e último erro, esse aqui não poderia ficar de fora, porque eu já vi algumas mulheres fazendo e assim, eu quero convidar você a refletir, tá bom? Se isso faz sentido. A mulher pediu o homem em namoro. Deusa, não vou colocar números aqui, né? Porque senão vou tirar da minha cabeça. Mas assim, a maior parte das vezes que eu vejo isso acontecer com as minhas alunas, com as minhas seguidoras, que comentam pra mim, que trazem pra mim, que foram elas que pediram em namoro, elas que pediram em casamento. Pelo menos de todas as vezes que eu vi dessas mulheres, então eu vou falar que é a maioria, tá? Porque não posso falar que é unanimidade, visto que eu não conheço todas as pessoas do mundo. Mas todas as pessoas que me trouxeram essas questões, as mulheres fizeram isso porque elas sentiam que se elas não fizessem, o cara não ia fazer. Então assim, ela não fez porque era o sonho da vida dela. Nossa, o meu sonho é pedir o homem em namoro.
nossa, eu vou ficar muito feliz e realizada em pedir ele em namoro. Não, ela faz como se fosse uma obrigação. Se eu não fizer, esse cara não faz, então vou pegar e fazer logo, né? Porque aí já resolvo o negócio. Ou seja, ela entra numa polaridade masculina, deixa o cara completamente na energia feminina, na polaridade feminina dele. Esse cara não ia pedir ela em namoro mesmo, mas ela pediu ali, ele acaba aceitando, já começa aquela dinâmica torta, e essa mulher ela vai criando um ressentimento muito grande dentro da relação, porque essa dinâmica onde a mulher tem que tomar as iniciativas desde o pedido de namoro não acaba aí, né? Ela continua ao longo da relação. Então essa mulher sente que ela tem que carregar o relacionamento nas costas para o relacionamento acontecer. É ela que sempre tem que fazer os movimentos, marcar viagem, fazer não sei o que, não sei o que lá, e o cara vai vindo. Como se fosse, né? Você tá puxando aqui o saco, o cara tá amarrado, você tá arrastando ele. Ele tá indo, não tá assim resistindo, né? Mas não é aquela coisa que ele chega e vai e toma frente. Não, de jeito nenhum. E aí o que acontece? Essa mulher fica cansada, sobrecarregada, exausta e extremamente ressentida. Na hora que ela vê o pedido de namoro daquela amiga, né, que o cara fez um super pedido, o pedido de casamento, ela morre de inveja, porque é tudo que ela queria ter e ela não teve. Só que o que acontece é, ela tomou a atitude errada, né? De ir lá e pedir o cara em namoro, que não deveria ter pedido, porque se ele não tem os culhão de pedir ela em namoro, ou ele não quer, ou ele não presta pra ela. Então ela já deveria ter parado ali, mas ela forçou uma barra e agora ela tá colhendo as consequências das próprias atitudes. E como fazer na prática, minha deusa maravilhosa? Como então você faz para que esse homem te assuma em namoro? Vou te dar 5 dicas para você aplicar em prática com esse homem. Deus, anota aí. Primeira dica é você falar o que você busca um relacionamento. Tá tudo bem falar isso, tá bom? Você pode falar de um jeito desapegado, porque isso já vai te colocar em uma posição mais correta desde o início, mais alinhada desde o início. E eu sempre falo que aquilo que é combinado não sai caro pra ninguém. Então, no desenvolvimento dessa relação, quando der uns mesezinhos aí, né, uns 3 meses mais ou menos, 4 no máximo, esse homem não vai ficar completamente surpreso, meu Deus, né, se você se posicionar a respeito de relacionamento, porque foi algo que você já falou desde o início. Ao mesmo tempo em que, se o cara só quiser farra, curtição e festa, provavelmente ele não vai dar continuidade na interação aí, tá bom? Então não tem nada de errado em você falar o que você busca um parceiro, um companheiro para você construir junto, né? Algo além de uma aventura, isso é muito positivo, inclusive. Mas você pode fazer isso de uma forma desapegada, num tom de conversa, perguntando o que esse homem busca, qual que é o momento de vida dele, fazendo uma gracinha, né? E aí sim compartilhando o seu posicionamento. Começar certo é a melhor forma de você não ter expectativas quebradas e frustradas lá na frente. Vai por mim. Segunda dica, e essa aqui talvez eu seja cancelada, mas eu quero que você entenda meu ponto. Não seja vulgar. Meu Deus, como assim, Gabi, sua louca? Deus, olha só. Eu quero que você pense que você tá conhecendo um cara. E aí, esse cara, ele é um cara que fica com qualquer mulher. Assim, passou na frente dele, ele tá pegando. Ele curte um monte de foto de mulher pelada, um monte de foto de bunda, né? Nas redes sociais. Tá sempre falando um monte, fala de mulher assim daquele jeito, né? É um cara extremamente vulgar. Você vai querer um relacionamento com esse homem? Você vai enxergar ele como um homem de valor para se comprometer? De jeito nenhum. Então a comparação é válida pro homem que tá conhecendo uma mulher. Se esse homem percebe que essa mulher não tem critérios, que ela fica com qualquer um, que qualquer homem pode ter acesso ao corpo dela e não só tocar, mas ver as fotos, né, que ela fica expondo o corpo nas redes sociais. Qualquer um pode ter acesso a ela, ao corpo dela, às partes dela, de forma muito fácil, sem que ela tenha uma seleção. Esse homem também não vai querer assumir relacionamento com essa mulher, porque ele pensa, caramba, então talvez ela não seja uma mulher tão fiel assim. Talvez eu vá ter problemas e dor de cabeça com essa mulher lá na frente, assim como você pensaria isso de um homem que pega geral, que está pegando qualquer coisa que aparece na frente dele e que fica curtindo foto de mulher nas redes sociais, percebe? E existe uma coisa importante nesse ponto, que é o seguinte: muitas mulheres reclamam de que chega muito cara nelas, que não quer nada com nada, que só quer sexo, né? E que faz uns convites indecentes, né? Só pra ir pra casa do cara, só pra coisas assim, que não investem, que não demonstram querer algo mais, que vem com as sacanagens, né? Que vem com todo aquele papo
canalha, digamos assim. Deusa, esse homem, ele só aborda as mulheres que ele sente que vão ter algum tipo de abertura para ele. A mulher feminina e que sabe se posicionar, ela não dá abertura para esse tipo de cara. Na primeira gracinha que esse cara dá, ela já corta no meio. Então ele se sente intimidado por essa mulher. Ele não vai ficar ali jogando um monte de convite sem vergonha, né, sendo um canalha, porque ele sabe que com aquela mulher ele não tem espaço. Ele vai atrás daquela que tem campo livre, que aceita qualquer coisa, que ele acredita, né, por fazer um perfil dessa mulher, olhar as redes sociais, como ela se porta, que ali ele pode fazer o que ele quiser, que ela não vai se posicionar. Então eu quero te convidar de verdade a você refletir sobre os seus comportamentos aí. De que forma você está se expondo nas suas redes sociais, nos encontros? Será que os teus comportamentos, as suas fotos, não estão demonstrando que talvez qualquer cara tenha acesso fácil a você, ao seu corpo? A partes íntimas suas? Será que você não está demonstrando com as suas palavras e atitudes quando os caras vêm falar de um certo jeito com você? De que você está disposta a aceitar esse tipo de coisa? E eu não tô falando de ser brava ou bloquear o cara, né? Mas simplesmente se posicionar e até deixar o homem desconcertado, extremamente constrangido por ele te fazer alguns tipos de propostas tão indecentes. Terceiro ponto, ser um desafio, mas nem tanto. O que eu quero dizer com isso, meu amor? Eu sei que parece que não, mas no fundo, todo homem gosta, admira a mulher que não é tão disponível para ele assim. O homem gosta, ele nutre uma admiração mais profunda e inconsciente, que é muito melhor, e é essa que faz ele realmente pedir namoro, quando ele percebe que ele não pode ter essa mulher a hora que ele quiser. Esse é um dos principais caminhos que faz o homem pedir uma mulher em namoro. Mas por que eu disse que um desafio possível? Porque se você for completamente indisponível, nunca tiver encontros com ele, nunca tiver conversas com ele, vai ficar uma coisa muito utópica, ilusória, e ele vai até perder o interesse, porque ele não sente que está avançando com você, que ele está te conquistando. É muito importante para a mulher deixar o homem conquistá-la. Você não quer ser conquistada? É maravilhoso. Só que para essa conquista acontecer, precisa existir desafio, porque se não tem desafio, não tem conquista, o negócio já é dar de bandeja, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, essa conquista precisa ir evoluindo até que vocês vão se conectando mais. Então, é muito importante que você não esteja 100% disponível sempre que ele precisar, que ele te chamar, principalmente para convites indecentes de última hora, onde ele malemar se esforçou, às vezes joga um negócio nos seus stories ali de qualquer jeito. Não. Esse tipo de convite você nunca vai estar disponível mesmo. Até porque a gente ensina a forma como as pessoas devem nos tratar, aceitando ou não a forma como elas nos tratam agora. Então, se você aceita qualquer tipo de coisa, é só qualquer tipo de coisa que ele vai te oferecer mesmo. Quarta dica, minha deusa, deixe esse homem saber que existem outros homens na sua vida. Quarta dica, minha deusa, deixe esse homem saber que podem existir outros homens na sua vida. Sim, você precisa permitir que ele saiba que existem outras pessoas além dele, que essas outras pessoas podem ser homens. Mas calma lá. É importante você fazer isso de um jeito sutil e sábio, pra não ficar joguinho, não ficar tentando chamar atenção que nem uma criancinha, adolescente, matura, porque aí o tiro vai sair pela culatra, né? Vai ficar feio pra você. O que acontece é que ele precisa sentir que você é desejada e que, né, existe uma possibilidade ali de repente ter outros caras marcando presença. O que acontece? Se você é uma mulher leve, bonita, tem compromissos e que ele nem sempre sabe onde você tá e com quem você tá, né? Que existem alguns compromissos que você não revela muito, acabou, ali a dúvida já tá plantada, né? Isso é o suficiente muitas vezes para ele já imaginar, pô, linda, interessante, atraente, e tá saindo, né? Não pôde sair comigo, não me respondeu nesse horário específico, só pode ter outro cara, porque é óbvio que vão ter outros caras, outros urubus em cima dessa mulher maravilhosa. Então ele já vai dar uma corrida, entende? O que acontece é que eu vejo as mulheres ficarem tão obcecadas pelo cara, que elas morrem de medo de deixar esse cara minimamente inseguro a respeito delas.
Elas querem fornecer total segurança de que elas estão ali só para eles, só com eles. E é isso que mata ele te pedir em namoro. Ah, eu não vou postar isso porque senão o que o cara vai pensar? Ah, eu vou responder pra ele, né? Fui pra uma festa com a minha amiga e aí eu mando uma mensagem pra ele assim que eu chegar, falando assim, cheguei! Porque aí ele já sabe que eu cheguei em casa, né? Enfim, isso só tá mostrando pra ele que você nem saiu com ninguém depois, né? Não que você tenha que sair ou falar, mas você pode simplesmente não falar e deixar ele pensando as coisas, entendeu? Isso é muito importante, Deusa, porque esse medinho, né, de, ai meu Deus, os urubus estão em cima dessa mulher, preciso fazer alguma coisa, vai fazer esse homem querer se comprometer mais com você. Essa é a motivação do ser humano para se comprometer mais. O medo de alguém roubar essa pessoa tão incrível que eu tô conhecendo de mim. Cuidado para não ser uma mulher muito boazinha, muito disponível, querendo deixar esse cara seguro, deixando de fazer um monte de coisa por ele, porque, minha Deus, eu tenho a certeza, esse homem, por mais que ele goste de você, ele não vai deixar de fazer as coisas dele por você. E ele não vai fazer questão de deixar de viver a vida dele ou deixar você 100% segura para que você fique. E é justamente por ele ter esses comportamentos que você fica cada vez mais apaixonada por ele, não é verdade? Cada vez mais apegada por ele. E a quinta e última dica é na hora do vamos ver, né? Na hora de você se posicionar de fato. Então você conheceu ele e tal, foi rolando tudo isso, deu 3, 4 meses ali, né? O bonito não chegou com pedido de namoro ainda, a gente vai entrar com um posicionamento sábio, feminino e maravilhoso, que é o seguinte: você vai chegar para esse homem, né? E falar assim, olha, tô adorando te conhecer, nossa, esses 3, 4 meses que a gente tá saindo, tá sendo uma delícia, né? Você tá ali, ó, validando o ego dele, tá gostoso, tô curtindo, né? Emoções positivas. Mas, aí a gente entra com o posicionamento. Eu tô num momento de vida, né? Como eu já te contei lá há 2 meses atrás, que eu tô realmente buscando um parceiro para construir junto, né? Eu não tô nesse momento de coisas casuais, de viver aventuras. Eu realmente quero isso pra mim. E aí, eu preciso saber se isso faz sentido pra você. Ó, você abriu o jogo, você compartilhou o que você quer, você não tá cobrando dele, né? Você compartilhou o que você quer, e aí você abriu, devolveu a bola pra ele. E aí eu preciso saber o que você pensa disso, o que você busca. Isso faz sentido pra você também? Porque se não fizer, se você não tiver na mesma vibe que eu, tá tudo bem, tranquilo. Validando, ó, mostrando que você respeita ele, que isso não é uma cobrança. Mas, nesse caso, então, eu acho melhor a gente parar por aqui. Fechando o seu posicionamento maravilhoso com consequências. Porque isso mostra que tá tudo bem, enfim, ele não querer, mas aí, acabou a molezinha, acabou a intimidade, acabou sua companhia maravilhosa, ele vai perder você. Deusa, posicionamento sábio, feminino, maravilhoso, desapegado, sutil, com consequências. Não tem nada mais forte para fazer um homem se comprometer do que esse posicionamento aqui, seguido das dicas anteriores, tá? Que é super importante que você tenha gerado valor para esse homem ao longo do relacionamento todo, aí desses 3 meses que vocês estão, enfim, para que de fato ele sinta esse medinho de perder você. Porque se não tem sido bom, então ele não vai ficar ali, meu Deus, né? Será que eu vou perder essa mulher? Realmente tem que ter sido bom o envolvimento de vocês. E não tenha dúvida que se você seguir essas dicas, esse homem te pede namoro. Inclusive, se isso aconteceu com você, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários para eu saber, tá bom? Isso é muito importante para mim. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.